Hoje nós vamos estudar os meios de interpretação, analogia, equidade, costumes, a vacância, a revogação e a irretroatividade, isso dentro da teoria geral do direito civil e da lei de introdução ao direito brasileiro. Bom, vamos analisar também o início da vigência das normas no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a revogação normativas e meios de interpretação das normas jurídicas. Isso porque o jurista deve conhecer quando uma norma é válida e eficaz, com ela deve ser interpretada e quando ela deixa de ter vigor. Bom, a vigência das normas ela é regulada pela Lindbe, né? Didaticamente, para ser compreendida e né, interessante analisar a partir da ótica da escada ponteana, que trata-se de um método, né, estudado pelo professor Pontes de Miranda, e ele trouxe, né, esse estudo para compreender as facetas que o negócio jurídico pode apresentar. Bom, no entanto, antes de analisar a escada, né, ponteana, né, legislativa, passemos as considerações do professor de Paulo Nander, o que é acerca do processo legislativo. Bom, o processo legislativo ele tem previsão constitucional. E ele passa por várias etapas. Essas etapas nós podemos dizer apresentação de projeto, exame das comissões, discussão e aprovação, revisão, sanção, promulgação e publicação. A iniciativa de uma lei, né, a Constituição Federal, em seu artigo 61, traz um rol de legitimados que podem propor leis complementares e ordinárias. Confira-se. Bom, artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. São, né, parágrafo 1, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas e disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. A organização administrativa e judiciária, que é uma matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, também faz parte de iniciativa privativa do Presidente da República. Os servidores, né, os servidores públicos da União e territórios, o seu regime jurídico, o provimento de cargos e a estabilidade e a aposentadoria também é de iniciativa privativa do presidente. Bom, a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios,
também fazem parte. Bom, a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observando-se o disposto no artigo 84, inciso 6, também trata de competência do presidente. Bom, os militares das Forças Armadas, o seu regime jurídico, o provimento de cargos, suas promoções, estabilidades, sua remuneração, reforma e transferência para a reserva também é de competência do presidente. O parágrafo 2 fala que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, isso distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Além disso, pode o presidente da República, na forma do artigo 62 da Constituição Federal, adotar medidas provisórias, observando-se os requisitos de relevância e urgência e observando também as vedações legais. Deve-se observar, também que para a apreciação de determinadas matérias, a Constituição Federal exige a atuação de 2 casas legislativas em conjunto. Além disso, há outras peculiaridades de acordo com o tema, como o quórum de votação, por exemplo, propostas de emenda à Constituição, isso demanda um quórum mínimo de 3/5 de votos favoráveis do total de membros da Casa para aprovação. Os projetos de lei complementar, por sua vez, demandam no mínimo a maioria absoluta de votos favoráveis para que sejam aprovados. Há que se considerar a possibilidade de lei delegada. Embora seja de competência do Poder Legislativo a elaboração de lei, existem hipóteses constitucionalmente previstas em que o presidente da República solicitar delegação ao Congresso Nacional para legislar sobre determinada matéria. Nesse caso, é necessário que haja uma resolução do Congresso Nacional que especifique a matéria e os termos de seu exercício, podendo haver especificação de que o projeto do Executivo, deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional em votação única, vedada qualquer emenda, e essas hipóteses passam por critério de exclusão. Não pode ser objetos de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A matéria reservada à lei complementar, e nem aqueles previstos nos incisos do artigo 68 da Constituição Federal, inciso 1, que fala que a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, a nacionalidade, inciso 2, a cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, inciso 3, os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Bom, a análise das comissões técnicas é realizada após a apresentação, o projeto que é encaminhado para várias comissões parlamentares, vinculadas ao objeto da lei para exame. Discussões e aprovação. Bom, os projetos de lei vão para o plenário, para discussão e votação, apenas quando aprovadas por essas comissões. No caso do Brasil, que adota o regime bicameral, é necessário que a aprovação do projeto aconteça nas 2 casas legislativas.
Bom, a revisão do projeto tem o caminho definitivo, conforme o ente que o apresenta. No caso, se ele se inicia na Câmara, o Senado é a casa revisora. Se inicia no Senado, a Câmara será a casa revisora. Se a iniciativa é do Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal e tribunais federais, a revisão começa pela Câmara dos Deputados. Se aprovado pela Casa Revisora, o projeto é encaminhado à Presidência da República para sanção, promulgação e publicação. Se rejeitado, será arquivado. Se for apresentada uma emenda, o projeto ele retorna para a casa de origem para uma nova apreciação. E se a emenda não for admitida, o projeto será arquivado. A sanção é concordância do chefe do executivo, do respectivo ente, como o projeto aprovado pelo legislativo. A promulgação da lei é a sua declaração formal de existência pelo chefe do executivo. A publicação é o ato de divulgação da lei por órgão oficial indispensável para ela entre em vigor. No entanto, sua vigência depende do que estabelece o próprio conteúdo, podendo ser a partir da publicação ou decorrência, decorrido a vacatio legis, que é o tempo entre a publicação e o início de vigência. E este pode ser definido pela própria lei ou seguir os parâmetros da LINDB, Quando o professor Pontes de Miranda estuda os negócios jurídicos, ele afirma que esses devem ser compreendidos a partir de 3 degraus: a existência, a validade e a eficácia. As leis podem ser interpretadas da mesma maneira, ou seja, uma determinada lei aprovada pelo Estado ou por seus entes pode ser compreendidas a partir de sua respectiva existência, validade e eficácia. A interpretação das facetas, da lei a partir da escada, pontiana, no caso, uma escada pontiana legislativa, compreende, a existência, da lei deve ser verificada. Uma norma, lei, existe no direito brasileiro em regra, a partir do momento em que ela é associada pelo chefe do Poder Executivo. Quero aqui dar um exemplo. Um dos legitimados dá início ao processo legislativo. Essa lei ela é debatida nas duas casas do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Depois a lei é encaminhada ao presidente da República para sancionar ou votar. É importante destacar que existem espécies legislativas que não se submetem à sanção do presidente da República, como ocorre com as emendas à Constituição, que, se aprovadas nas duas casas do Legislativo por 2 turnos com 3/5 dos votos, o presidente da República não pode vetá-las. No entanto, na maior parte das propostas legislativas, a sanção do chefe do Executivo é o ato que faz a lei passar a existir. Após a sanção, a lei é promulgada. A promulgação da lei é um atestado, um reconhecimento de que a lei existe, mas ela existe de fato desde a sanção. A validade da lei é verificada mediante sua concordância com a Constituição Federal, ou seja, as leis devem ser analisadas. Primeiro, verifica-se se o processo legislativo foi devidamente seguido. E eu vou dar aqui um exemplo. As leis complementares só podem ser aprovadas por maioria das casas legislativas. Ela até pode ser sancionada pelo presidente da República, mas ela não será válida,
por não obedecer a um processo da produção legislativa. Caso em que não observada a forma de produção, será inválida formalmente. Bom, a lei também pode ser considerada inválida materialmente, se o seu conteúdo estiver em contrariedade com a Constituição da República Federativa do Brasil, e eu vou lhe dar um exemplo. Uma determinada lei estabelece que mulheres podem ganhar menos que homens em toda e qualquer situação jurídica. Essa é uma lei que, se positivada, estará em conflito com o princípio da igualdade entre homens e mulheres previsto na Constituição Federal em seu artigo 5, caput. Nesse caso, a lei é materialmente inválida. A eficácia da lei se relaciona à produção de efeitos dela. Uma importante distinção é a eficácia jurídica e a eficácia social. Quando se indaga se a lei é eficaz ou não, se pretende, saber se ela produz efeito dentro do ordenamento jurídico e não se a sociedade gosta ou não da norma ou se ela a cumpre. Um exemplo, o porte de drogas para consumo próprio é crime, mas não tem previsão de prisão preventiva. É uma norma que não tem eficácia social, o uso de drogas se tornou bastante comum, A questão é que quando falamos em eficácia da lei, essa tem relação com seus efeitos dentro do direito. A doutrina, Formalmente, os atos legislativos são compostos por preâmbulo, corpo ou texto, e as suas disposições complementares, que são cláusulas de vigência e de revogação, um fecho, uma assinatura e uma referenda, O jurista, o professor Paulo Nander, faz algumas definições importantes. O preâmbulo é composto por toda a parte preliminar às disposições normativas do ato e compreende a epígrafe de nada mais do que é o título do ato. Indica sua espécie ou natureza do ato, certo? E sendo lei, medida, provisória e decreto. O número de ordem e a data em que foi assinada. A rúbrica ou a ementa é a parte expositiva que define assuntos disciplinados pelo ato, ou seja, relata qual é a matéria objeto de regulamentação, autoria e fundamento legal da autoridade. Ao apontar a espécie de ato legislativo, a epígrafe consigna a autoria de pré-menores, consigna a autoria sem pormenores, podemos assim dizer, não indicando é lei ou decreto, ou é decreto, e de âmbito federal, estadual ou municipal. Bom, as causas justificativas podem fazer parte do ato, porém não é usual na contemporaneidade. Os considerados são os motivos que determinou a criação do instrumento legal, geralmente utilizados quando se trata de ato de grande impacto social ou traz norma de exceção. Justificação de atos legislativos é uma exposição de motivos pormenorizada e analítica, são elaboradas pelos legisladores, a oportunidade que eles indicam a inovação do texto. As fontes e teorias utilizadas e referências necessárias ao direito comparado e a ordem de execução ou mandado de cumprimento, é a última parte do preâmbulo e trata-se de uma fórmula imperativa de encerramento que determina o cumprimento do conjunto normativo em questão. No corpo ou texto estão as normas que regem o convívio social. As disposições complementares são orientações diversas sobre a aplicação do texto normativo, podendo ser preliminares, gerais ou finais e transitórias. As cláusulas de vigência e de revogação fazem parte do encerramento do ato, sendo que a cláusula de vigência estabelece a data em que o ato se tornará obrigatório, que pode ser na data da publicação ou após períodos determinados de vacância ou leis. Quando na omissão segue a LINDB, as cláusulas de revogação, por sua vez, fazem referência
atos legislativos que perderão a sua vigência. O fecho do ato legislativo é a última parte, onde indica o local e a data da assinatura, bem como os anos que são passados da independência e da proclamação da República, certo? Eu quero falar aqui só uma jurisprudência para vocês. Bom, a DIN, Lei Municipal número 65 de 2020, de Nova Lima, que concede redução de IPTU, isenções, reduções tributárias, precedentes mais recentes do Supremo, representação procedente. Né? Bom, a concessão de benefícios fiscais não é matéria conectada à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos dos estabelecidos dos artigos 61, parágrafo 1, inciso 2, a linha B da CR. Contudo, segundo entendimento firmado pelo Supremo, quando no julgamento da ADIM 5816 de 2019, a emenda constitucional 9516, de 2016, por meio da nova redação e do artigo 113 da ADCT, estabeleceu requisitos adicionais para a validade formal de leis, que criem despesas ou conceda benefícios fiscais, requisitos esses que possuem expressa medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado e dirige-se a todos os níveis federativos. O processo legislativo deve ser instituído com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nas hipóteses em que a proposição preveja renúncia de receita, como no caso sob pena de violação ao artigo 113 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal, cuja reprodução é obrigatória no âmbito estadual. Mostra-se incontroverso, nesse caso, que o processo legislativo corresponde à lei municipal supracitada ocorreu sem análise do respectivo impacto orçamentário e financeiro. Julga-se procedente a representação. Foi essa decisão que eu li aqui para os senhores e as senhoras, né?